cuidado com o pastor. Obrigado, irmão. Deus lhe abençoe. As crianças, vamos ficar de pé para nós orarmos pelo culto infantil, para que elas possam ter um tempo abençoado lá também. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua graça, a tua bondade, teu amor e a tua misericórdia que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito, ó Deus, nos concede essa oportunidade que temos aqui hoje, ó Pai, de louvarmos o teu santo nome, de louvarmos o teu nome através dos louvores, através da devolução dos nossos dízimos, de ofertas. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos a tua bênção também, ó Pai, por essa oportunidade que teremos de pregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo para essas crianças, ó Pai. Que o Senhor possa ser, ó Deus, com o professor, a professora que está ali, ó Deus, lecionando, está pregando a palavra de Deus para essas crianças, e que esses corações, ó Pai, sejam preparados nesse momento para ouvir a mensagem do Evangelho e que haja transformação na vida dessas crianças, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar ali o seu culto infantil, esse momento onde eles estarão, ó Deus, ouvindo a mensagem do teu Evangelho. Pedimos a tua bênção e a tua graça sobre eles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. As criancinhas podem ir lá para o culto infantil. E nós aqui vamos continuar a nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Então abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vamos fazer a leitura dos versículos 17 até o versículo 24. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24. Você que encontrar, vamos nos pôr de pé, fazermos a leitura pública da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, do 17 em diante, até o versículo 24, diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela leitura pública da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse momento como igreja, para nós estarmos aqui juntos, ó Pai, meditando nessa palavra. Prepara os nossos corações, tira da nossa mente tudo aquilo que queira atrapalhar de nós ouvirmos a tua voz. Não deixa, Pai, com que os nossos corações sejam endurecidos ao ouvir a tua palavra. Trabalha no coração do teu povo. Trabalha no meu coração, no coração de cada um de nós. E nós pedimos essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não pode sentar, meus irmãos. Vamos continuar aqui, nossa exposição. Nós estamos seguindo nessa trilha da exposição da carta de Paulo aos Efésios. E aí eu colocar algumas coisas, como nós estamos aqui expondo do começo ao fim, nós estamos entendendo algumas coisas, né? Eu coloquei assim no slide para a gente começar a tratar sobre isso. A Bíblia não foi escrita não apenas para ser estudada, mas também para ser obedecida. E é por isso que as expressões como pois, portanto e por essa razão são repetidas com tanta frequência na segunda metade de Efésios. A partir do capítulo 4 de Efésios, você vai ver de forma mais constante essas palavras, pois, portanto, por esta razão. E aí eu coloquei os versículos aí onde essas expressões aparecem. É como se Paulo estivesse querendo dizer algo interessante para a gente. Estivesse querendo dizer algo interessante através dessa carta aos Efésios. Nos primeiros capítulos, Paulo apresenta: eis o que Cristo fez por vocês. Isso é tudo o que Cristo fez na vida de vocês. E agora, no capítulo 4 até o capítulo 6, agora ele vai dizer: eis o que vocês têm que fazer por Cristo.
Agora é a vez de vocês agirem. E é por isso que ele vai usar essas expressões, pois, portanto e por essa razão. Então, Paulo aqui, de forma indireta, ele está dizendo, olha, você tem que viver aquilo que a palavra diz que você é. Os 3 primeiros capítulos disse que você tem a plenitude da nova vida em Cristo. Você tem todas essas coisas que Paulo escreveu aqui nos 3 primeiros capítulos. E agora, a partir do capítulo 4, ele está dizendo que está na hora de agir. E ele começa, Paulo, no capítulo 4, versículo 1, roga uma inferência lógica do que ele disse nos capítulos 1 a 3. Olha, já que eu disse isso tudo aqui no capítulo 1, 3, no capítulo 4, versículo 1, ele diz, essa é a consequência. Já que tudo isso é verdade, o que vocês devem fazer é isso. Então, tendo a plenitude da nova vida de Cristo recebida, a obrigação do cristão é andar como é digno da vocação com que foste chamados. É assim que ele começa o capítulo 4, versículo 1. Já que você tem todas essas coisas, você tem que andar como é digno da vocação com que foste chamados. Você tem que andar de modo coerente de tudo aquilo que foi apresentado. E andar como é digno da vocação com que foste chamados envolve viver em unidade em meio à adversidade, que nós vimos nos 10 primeiros versículos do capítulo 4. Entender a igreja como um grande presente de Cristo, que nós vimos no versículos 11 até o versículo 16. E agora, Paulo mostra que andar como é digno da vocação com que foste chamados, isso também envolve se revestir do novo homem. Portanto, nesses versículos que nós lemos, do versículo 17 até o versículo 24, Paulo está mostrando mais uma faceta de como viver dignamente. Como você deve andar de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Então, existem vários apelos aqui de Paulo nesses versículos que nós lemos, para que você possa pensar de maneira diferente, para que você possa agir de maneira diferente, para que você possa se portar de maneira diferente. As Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, enfatizam que o povo de Deus passa por uma transformação interna e que, por isso, tem de ser diferente do povo do mundo. E por isso que, quando nós lemos Efésios capítulo 4, do 17 ao 24, nós podemos entender essa mensagem, que é justamente o tema da mensagem de hoje. Se revista do novo homem. Esse é o apelo de Paulo quando nós lemos Efésios capítulo 4, do 17 ao 24. Mas ele faz isso de uma forma contínua. Ele vai começar, nos versículos 17 aos versículos 19, falar acerca do velho homem. Ele vai apresentar um fato importante nesses primeiros versículos aqui, mediante a tudo aquilo que ele apresentou nos 3 primeiros capítulos. Como é de costume de Paulo, sempre quando Paulo quer dizer alguma coisa, primeiro ele diz o contrário, primeiro ele diz o que não é, para depois ele dizer o que é. E aqui, primeiro, antes de Paulo dizer o que deve ser feito, ele começa mais uma vez dizendo o que você deve deixar de fazer, né? O que é errado fazer. Por exemplo, nos versículos 17 a 19, ele vai falar sobre o velho homem, e no versículo 17 ele começa com a mensagem dizendo: mude aquilo que está errado. Você tem que mudar aquilo que está errado em sua vida. Você tem que tirar essas coisas que estão erradas na sua vida. Ele começa o versículo 17 dizendo: e digo isto, e testifico no Senhor. Então, solenemente, ele está afirmando algo importante. Paulo está fazendo mais uma inferência da ordem inicial do capítulo 4, versículo 1. Andarmos como é digno da vocação com que fomos chamados. E a ênfase aqui, no versículo 17 aqui é: não andem mais como andam os gentios. A forma como os outros gentios andam, vocês não devem mais andar. Paulo usa o termo os outros gentios, se referindo aos gentios que não conhecem a Deus. Portanto, os gentios aqui, no versículo 17, está representando aqui todos os perdidos, todos os não regenerados. Então, Paulo aqui está nos chamando, Paulo está chamando esses irmãos para andarem de modo digno. E eles, olha, andar de modo digno da vocação
é você não caminhar mais como os perdidos. Envolve você ser diferente dos outros gentios. Você ser diferente daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, você não pode realizar o trabalho de Cristo Jesus. Você não pode viver a glória de Cristo Jesus e viver da forma como o mundo vive. Mude o que está errado. E o que está errado em andar como gentios? Essa deve ser uma pergunta. O que há de errado nisso? E ele vai dizer, os seus pensamentos são fúteis. Não cumprem qualquer propósito. Ele vai dizer, não andem também como os outros gentios, na vaidade da sua mente. Na vaidade da sua mente, a palavra aqui, vaidade, significa algo inútil. Algo que não tem propósito. Algo que é incapaz de produzir resultados. É uma vida que é vivida sem sentido. Isso é o que caracteriza a vida de um perdido. Uma vida sem propósito. Uma vida sem sentido. Uma vida sem objetivo. Uma vida vã. Paulo está exortando. Não viva dessa forma. Não viva uma vida sem sentido. Viver como eles é algo muito errado. Você não pode viver uma vida como se você não tivesse sentido. Sua vida tem sentido. Ele te apresentou tudo isso nos 3 primeiros capítulos. E ele faz isso. Além dele dizer que você deve mudar o que está errado, você não pode viver como vivem os outros gentios, no versículo 18 aqui, Paulo vai nos dar a razão de nós mudarmos. Aqui no versículo 18, aqui, Paulo dá 2 características que são comuns. Aquelas características comuns que estavam sendo praticadas pelos cristãos, mas que eram características dos perdidos. Entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Paulo coloca essas 2 características. 2 características que estavam marcando o viver desses irmãos, mas que era a marca dos perdidos. Entenebrecidos no entendimento, coloquei no slide. Eles vivem num mundo sem sombras, num mundo de sombras. Eles eram incapazes de compreender verdades espirituais e sofriam de cegueira resultantes do juízo de Deus. E separados da vida de Deus, eles estavam vivendo em uma grande distância de Deus. Seu pensamento não é só inútil, mas espiritualmente eles estavam desinformados, eles estavam separados de Deus, eles estavam distantes de Deus. Essas pessoas eram incapazes de compreender verdadeiramente qual é o sentido da vida. Eles eram incapazes de compreender quem eles eram, quem era Deus, como deve ser o mundo ao redor que o cerca. Essa era a característica dos gentios. Eles vivem dessa forma. E ainda no versículo 18, Paulo vai dizer que isso era o resultado de uma profunda ignorância e dureza de coração, né? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A causa de sua escuridão e separação de Deus é a dureza do seu coração e sua determinação em permanecer no pecado. É por causa disso que aqueles perdidos estavam distantes de Deus. O seu desejo de permanecer assim, a sua incapacidade, a sua insensibilidade, a sua ignorância, a sua distância, estavam impedindo com que aqueles perdidos respondessem ao Evangelho. Por causa desses 2 fatores, a ignorância e a dureza do seu coração. Assim como um cadáver não pode ouvir uma conversa no necrotério, a pessoa que está espiritualmente morta em seus delitos e pecados não pode ouvir ou entender as coisas de Deus. E não importa o quão claramente seja declarada a essa pessoa. E esse é o contraste que Paulo quer fazer. Paulo quer fazer esse contraste entre a caminhada do incrédulo, a caminhada do ímpio, do perdido, e que a caminhada do cristão, daquele que foi salvo, que ele quer fazer esse contraste, que essas caminhadas devem ser diferentes. Porque eles possuem naturezas transformadas. São naturezas diferentes.
Uns foram iluminados, os outros estão entenebrecidos. Uns estão com o coração sensíveis a Deus, outros têm um coração duro. E como pode duas pessoas, dois grupos de pessoas com naturezas distintas vivendo da mesma forma? Não pode. É por isso que o caminhar daquele que é salvo, o caminhar daquele que anda dignamente diante daquilo que Deus fez em sua vida deve ser diferente. Alguém que teve a mente iluminada para entender as coisas espirituais e teve o coração de pedra trocado por um sensível, não pode viver em escuridão na mente e muito menos separado de Deus. O que Paulo está mostrando para esses irmãos, de forma clara e objetiva, é incoerente se você tem o mesmo modo de viver daquelas pessoas que são cegas, daquelas pessoas que estão mortas, daquelas pessoas que são insensíveis. E como pode pessoas de naturezas diferentes viverem em conformidade? Como pode dois grupos de pessoas que têm naturezas diferentes, eles estavam vivendo da mesma forma? E conformidade com os perdidos, viver em conformidade com esses perdidos, estavam levando esses irmãos a cometerem os mesmos pecados. Estavam levando esses irmãos a cometerem os mesmos pecados, e é justamente a consequência disso, a consequência de você não mudar a sua forma de pensar. Ele vai falar no versículo 19. Olha, a consequência de viver como os gentios vivem dessa forma, e a consequência deles é dessa maneira. No versículo 19 ele vai dizer: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Porque os gentios, porque os perdidos aqui, eles vivem dessa forma, porque a natureza deles é dessa forma, eles vivem uma vida reprovável. E é por isso que você tem que mudar. É por isso que você não deve viver da mesma maneira. Havendo perdido todo o sentimento, significa que não sentiam mais dor nenhuma. Como isso é expressivo. Como isso é expressivo que Paulo coloca aqui. Havendo perdido todo o sentimento. Quando você age em conformidade com os perdidos a primeira vez, você sente um protesto. Alguma mensagem na sua cabeça dizendo: isso é errado. Porém, à medida que vai se conformando, esse protesto se torna cada vez menos audível. E esse protesto cada vez se torna menos claro também. Cada vez mais que você vive se parecendo, que você vai tendo as mesmas atitudes, cada vez esse protesto vai sendo abafado. O pecado não dói tanto mais. A picada não dói tanto. Você consegue abafar o protesto do Espírito Santo dizendo: viver dessa forma é errado. Por isso, irmãos, o primeiro passo para viver uma vida obscura e longe de Deus é se tornar insensível e apático sobre as coisas morais e espirituais. O primeiro passo é não se preocupar com as consequências dos seus pensamentos e as suas ações injustas, tendo se tornado insensíveis. É isso que Paulo quer mostrar aqui nesse versículo 19. Quando você se torna insensível para a realidade do pecado, quando você se torna insensível para as consequências do pecado, quando você se torna insensível a esse ponto, você é capaz de suportar qualquer agonia, ao invés de simplesmente você reconhecer que o caminho que você está trilhando é um caminho de morte. E aí o que é que você faz? Você dá desculpas piedosas. Mas eu preciso trabalhar. Mas eu preciso fazer isso. Mas é porque minha família precisa disso. Mas no fundo, isso é apenas uma desculpa piedosa. Que você está querendo maquiar ali, que na verdade, você não quer fazer o mais difícil, que é dizer: a vida que eu estou vivendo é uma vida que vai me levar para a perdição. É uma vida parecida com aquela pessoa que não tem Cristo no coração.
E aí ele vai continuar no versículo 19, dizendo: se entregaram à dissolução. Após eles haverem perdido todo o sentimento, eles tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à dissolução. O pecado principal aqui dos perdidos era, e ainda é hoje, a imoralidade sexual. Ainda hoje eles descem aos níveis inimagináveis de depravação. Este mesmo pecado caracteriza o mundo atual dos perdidos. Ainda é um problema hoje em dia. E ele vai dizer, né, que, olha, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Eles se tornando insensíveis, eles eram insaciáveis em cometer os seus pecados. Eles nunca estavam satisfeitos. Eles sempre desejavam mais, eles nunca tinham o suficiente. Porque eles se tornaram insensíveis. Amados, assim como na igreja de Éfeso, assim como nesta igreja de Éfeso, ainda há pessoas com pensamento de pessoas incrédulas hoje em dia. Cristão que de forma objetiva e prática, como o perdido, rejeita a Bíblia e acredita em sua mente. Ainda há cristão que pensa que são sábios. Ainda há cristãos que pensam que são inteligentes e que de forma prática, objetiva, rejeitam a Bíblia. Intelectualmente eles dizem: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Eles dizem amém. Mas em sua vida, eles rejeitam a Bíblia. Na sua prática, eles rejeitam a Bíblia. E qual é a característica disso? Os perdidos. Os perdidos é quem fazem isso. Os perdidos são os que rejeitam de fato a palavra de Deus e que fazem aquilo que eles entendem que é certo. Por isso o cristão não pode seguir o exemplo do incrédulo, pois o cristão possui a plenitude da nova vida recebida de Cristo Jesus. Sua vida tem um propósito. Sua vida não é fútil. Sua vida não é sem sentido. A sua mente foi iluminada pela palavra de Deus. A sua vida ganhou um propósito. A sua vida ganhou um objetivo. Em todos os sentidos, o cristão é diferente do incrédulo. Daí a admoestação: não mais andeis como andam também os incrédulos. É inconcebível, é incompreensível você dizer que entregou sua vida a Cristo, mas você vive da mesma maneira. É incoerente isso. Essa é a mensagem de Paulo para esses irmãos. Isso não existe. Você dizer que entregou sua vida a Cristo Jesus, que Ele é Senhor e Salvador de sua vida, que você confia nele para lhe salvar da perdição e você guia a sua vida conforme os seus caminhos, você guia os seus caminhos longe de Deus. Que você guia os seus caminhos baseado no seu próprio entendimento. Como a igreja de Éfeso, a igreja de hoje foi cercada por mundanismo e imoralidade. Paulo está exortando os cristãos a se despir de todos os sinais de sua vida pregressa, como quem se despe de um casaco lamacento. O mundanismo, assim como havia cercado essa igreja, também cerca a nossa igreja hoje, 2023. E a mensagem de Deus ainda permanece a mesma. Retire o velho homem que há dentro de você, se dispa do velho homem. Você não é mais como os perdidos. Você agora é cristão. Você agora é um servo de Cristo Jesus. E porque você é um servo de Cristo Jesus, deve haver transformação em sua vida. Essa é a mensagem de Deus. É inconcebível ver a vida do cristão como a vida do incrédulo. É um Frankenstein isso. Eu entreguei minha vida a Cristo, mas eu vivo como um incrédulo. Quando você determina o seu próprio caminho,
quando você faz as coisas à sua própria maneira, e quando você persegue o seu próprio destino, amados, você se aparta de Deus. Você se isola da verdade. E se torna espiritualmente cego, sem nenhum padrão de moralidade. Amado meu irmão, depois de um homem experimentar todas as vantagens e prazeres do mundo, o homem mais sábio e mais rico do mundo antigo, em Eclesiastes 2:26, diz que tudo é vaidade, correr atrás de vento. No entanto, mesmo após milênios dele ter dito isso, mesmo após muitos homens terem tentado após ele, esse homem sábio, terem tentado viver dessa forma, ainda nós encontramos cristãos que vão em busca dos mesmos objetivos fúteis. Assim como Salomão, que tentou achar sentido, prazer nas outras coisas a não ser em Deus, ainda existe cristão que vai buscar o sentido da sua vida em todas as coisas, na realização profissional, na família, nos irmãos, mas não vão buscar o sentido em Deus. E um homem sábio que tinha muito mais dinheiro do que você, que era muito mais sábio do que você, que era muito mais influente que você, ele diz, tudo é vaidade. Tudo que um homem poderia querer, tudo que um homem poderia conquistar, eu conquistei, Salomão diz. E no final de tudo ele diz, e eu vi que tudo isso era vaidade. E no final de Eclesiastes ele diz, eu posso concluir de tudo isso, é tema a Deus. Porque esse é o propósito. Só existe esse caminho. E essa é a mensagem de Paulo aqui a esses irmãos, essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Amados, se dispa do velho homem. Tire as roupas do velho homem. Com isso em mente, é que vem aqui a grande exortação de Paulo nos versículos 20 e 21. Versículo 20 e 21, ele diz que o cristão deve ser diferente. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Paulo quer fazer aqui um enorme contraste. Ele pintou esse cenário do homem incrédulo. E ele quer mostrar agora o contraste, a caminhada em Cristo, a caminhada daquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, é o exato oposto do que ele tratou nos versículos 17 a 19. No versículo 20 ele começa dizendo, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Depois de analisar a maneira de viver dos perdidos, Paulo declara aos crentes que esse não é o caminho do cristão genuíno. Ele diz, você não aprendeu Cristo dessa forma. E você não aprendeu Cristo dessa forma é uma referência direta de Paulo aqui à salvação desses irmãos. Então, Paulo estava dizendo, olha, a salvação aqui começa com o arrependimento. E o arrependimento é uma transformação da sua mentalidade, a metanoia, a transformação. E a transformação da mente vai levar a uma transformação das suas atitudes. Das suas atitudes diante do pecado, das suas atitudes diante de si mesmo e das suas atitudes diante de Deus. E é interessante que o apóstolo aí, Paulo, não diz, aprendeste sobre Cristo. Pois é possível aprender sobre Cristo e jamais experimentar a salvação. O exemplo, Nicodemos. Nicodemos aprendeu sobre Cristo, mas ele não aprendeu de Cristo, por isso que ele não foi transformado. Aprender a Cristo significa ter um relacionamento pessoal com Ele, através da conversão, e conhecê-lo melhor a cada dia. Você quer um exemplo? Um dos meus escritores favoritos é o Timothy Keller, Tim Keller, por exemplo. Eu posso aprender muito sobre ele, porque eu tenho livros deles, eu posso comprar mais livros deles, mas eu nunca posso aprender de Tim Keller. Eu nunca posso aprender dele. Por quê?
Porque ele morreu. Como é que eu vou aprender dele se ele morreu? E essa é a mensagem aqui de Paulo. Olha, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Vocês foram salvos. Você pode aprender a Cristo, porque Cristo está vivo. Cristo, ele lhe transforma. Cristo, ele pode falar com você. E esse aprender a Cristo aqui está intimamente relacionado, baseado na palavra de Deus, na sua conversão, na palavra de Deus, na oração. Por isso, amados, você não pode abandonar o pecado que não está disposto a deixar ir. E para segurar este pecado, você recusa a Deus, despreza a sua graça e anula a fé. Mas a mensagem de Paulo é: não foi assim que você foi salvo. Não foi isso que você aprendeu de Jesus Cristo, que você deve segurar esses pecados. Ao contrário, a mensagem do Evangelho é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Graças a Deus que nós não somos servos do pecado. A palavra de Deus vai nos dizer que nós não somos livres da influência do pecado. Nós somos ainda suscetíveis aos pecados, mas nós não somos mais servos. Cristo nos libertou da servidão do pecado. Isso deve implicar que na nossa caminhada cristã nós podemos cair, nós podemos escorregar, nós podemos tropeçar, mas nós temos um alvo, a perfeição. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo: servir a Cristo Jesus. E esse é o alerta de Paulo para esses irmãos. Olha, não foi assim que vocês foram salvos. A vida de você não deve se caracterizar por a vida de um ímpio, mas o contrário, de caminhar rumo a Cristo Jesus e à perfeição. E é então que agora no versículo 21, é o versículo que eu considero de suma importância aqui nessas passagens. Paulo coloca cada cristão de Éfeso aqui contra a parede e exige uma posição. E exige uma decisão de cada um deles, que é justamente a base para que o cristão seja diferente. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados aqui, não tem o sentido de dúvida quanto à conversão dos efésios. Paulo está colocando-os na parede e questionando se eles de fato aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu coloquei: sinta-se colocado na parede acerca da sua salvação. É o que Paulo está fazendo com esses irmãos. Paulo não está duvidando se eles aceitaram de fato Jesus. Paulo sabia disso. Paulo sabia que eles haviam aceitado a Cristo. Mas o que Paulo está fazendo é: já que você aceitou a Jesus, então você tem que ser diferente. Não é verdade que você aceitou Jesus? Então tem que ter diferença. É isso que Paulo está fazendo desses irmãos aqui agora, colocando-os na parede, a decisão de cada um deles. A expressão "nele fostes instruídos" se refere à instrução que os efésios receberam quando passaram a andar em comunhão, logo após a conversão. Paulo está dizendo: olha, aquilo que vocês aprenderam sobre Jesus Cristo, depois que vocês foram salvos, deve fazer vocês mudarem. A mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, aquilo que vocês foram instruídos, deve levar vocês a uma mudança prática. Deve levar vocês a uma vida de comunhão. Aquilo que vocês aprenderam não deve levar você a uma vida igual à vida de um perdido. Nós cremos na verdade e recebemos a vida. Portanto, devemos andar no caminho e não de acordo com o exemplo do mundo incrédulo. Eu quero nesse momento, Deus quer que você nesse momento reflita acerca de como você tem vivido. O que é que caracteriza a sua vida? É esse ponto que Paulo quer chegar com esses irmãos.
a vida do cristão, do ímpio é dessa forma. Isso não deve ser a vida de vocês. O contrário. Aí ele vai fazer o contraste no versículo 20. E aí no versículo 21 ele chega nesse momento e diz, olha, sua vida espelha Cristo mesmo. Se a sua vida não espelha Cristo, se tem uma coisa que você não entendeu direito, foi o Evangelho. E se você não entendeu o Evangelho, você não é salvo. O que é que gera a transformação na pessoa? Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E Paulo vai dizer em Gálatas que não é outro Evangelho, porque não existe outro. Só existe um Evangelho que é capaz de transformar. E se a sua vida, se você olha para dentro de si e se acha como os demais perdidos, se a sua forma de pensar, se a sua forma de falar, se a sua forma de se vestir for como a vida dos perdidos, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está batendo, não está casando aqui nesse momento. Como cristãos, mudamos nossa maneira de pensar. Nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas em Cristo. E, portanto, as ideias e desejos da velha criatura não devem mais controlar a nossa vida. Um exemplo muito prático, Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus chegou lá e mandou com que ele saísse. Ele foi ressuscitado, retornou à vida. E o que é que Jesus diz logo depois? Desatai-o, tirai as mordaças e deixe ele ir. Aquela vestimenta de morto não cabia mais a ele, porque agora ele estava vivo. Ele não poderia andar daquela forma, porque agora ele estava vivo. E é essa mensagem aqui, você foi salvo. Você é salvo, meu irmão. Responda para você mesmo, você é salvo? Você creu no Evangelho? Você quer que Jesus vai lhe levar para os céus? Que ele pagou toda a sua culpa? Meu irmão, se você responde sim para todas essas perguntas, tem que haver diferença na sua vida. Deve haver diferença na sua vida, porque o Evangelho transforma a nossa mente. Por que continuar vestido com os panos de um morto? Se dispam do velho homem e se revistam do novo homem. Essa é a base para você se revestir do velho homem. Essa é a ideia de Paulo. Você aceitou Jesus? Portanto, você deve ser um novo homem, uma nova mulher. O que deve caracterizar a sua vida agora é essa nova vida em Cristo Jesus. O velho homem você deixa para trás. O velho homem você esquece. O velho homem você joga fora. E agora você se veste dessa nova vida. E Paulo vai caracterizar agora como deve ser a nossa vida. Nos versículos 22 a 24. Versículo 22 a 24 ele vai dizer isso justamente. Se revista do novo homem. Vamos ler o versículo 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo quer agora caracterizar. Paulo sabe que quando esses irmãos fossem questionados aqui, se eles de fato eram salvos, esses irmãos responderiam sim. Diriam, sim, Paulo, amém. Nós aprendemos a Cristo Jesus, nós somos salvos em Cristo Jesus. E nesses versículos agora, Paulo quer colocar já a consequência disso. Você respondeu que você é salvo, você tem a salvação em Cristo Jesus, pois agora você tem que viver dessa maneira. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem a sua vida marcada por tudo isso que ele vai falar agora, essas 3 características. A vida cristã é comparada com o tirar de uma roupa velha e vestir outra. Não é uma referência à nossa posição em Cristo,
mas a nossa experiência, aquilo que vivemos. E para demonstrar como deve ser a natureza transformada do cristão, Paulo vai descrever as realidades que são inerentes aqui. E ele vai colocar aqui essas 3 características nesses versículos, aqui, do 22 ao 24. Vos despojeis do velho homem, versículo 22. E vos renoveis no espírito da vossa mente, versículo 23. E vos revistais do novo homem, versículo 24. Esses 3 infinitivos aqui descrevem a verdade salvadora de todo aquele que está em Jesus. Eles são feitos na conversão e são mencionados aqui como um lembrete da realidade e da experiência. Paulo está aqui, de certa forma, lembrando a esses irmãos a consequência disso. Tá certo, você aceitou a Cristo Jesus, mas existe consequência disso. Existem coisas que marcam essa conversão. Existem os resultados na vida de todo aquele que crê. E eu vou mostrar para vocês agora esses resultados. Primeiro, no versículo 22, ele diz, primeiro resultado, vos despojeis do velho homem. Essa é a primeira consequência daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se despir do velho homem. Quanto à sua posição, o velho homem foi crucificado e enterrado com Cristo. Na prática, o crente deve considerar morta essa velha natureza. Vos despojeis do velho homem. A primeira coisa que acontece. É o primeiro resultado. É impossível, Paulo está dizendo, você ser o novo homem em Cristo e continuar vivendo como o velho homem. Isso é ilógico. Porque o primeiro resultado, quando você tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é se despir do velho homem, é se despojar do velho homem, é tirar as roupas velhas de si. Por isso é que ele diz, é impossível isso. Se você é um novo homem em Cristo Jesus, você não tem como continuar vivendo mais como o velho homem. Em contraste com a pessoa não regenerada, que resiste e rejeita Deus, o cristão vive a chamada para deixar de lado o velho eu. Paulo está justamente fazendo esse contraste. Olha, o velho homem resiste a Deus. O velho homem não quer se despir das suas velhas práticas. Mas o cristão, a primeira coisa que acontece, ele se despoja das velhas atitudes, dos velhos hábitos, das velhas maneiras de pensar, das velhas maneiras de falar. Essa união e nova identidade significa claramente que a salvação é a transformação. Não é uma adição de uma nova identidade a uma velha. Não é que uma nova natureza foi adicionada e você tem 2 naturezas agora batalhando dentro de você, quem ocupa mais espaço. Não é isso. A sua velha natureza já não existe mais. Em Cristo Jesus, a sua velha natureza foi crucificada. Agora você é um novo homem, você é uma nova mulher. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É isso que a Bíblia diz. Nós temos uma natureza transformada. E é isso que Paulo quer dar ênfase aqui agora, que essa nova natureza implica em você despojar essa velha natureza. Você tirar de si essa velha natureza de uma vez por todas. E ela não tem mais influência, de novo. Você não é servo do pecado. Você é servo de Cristo Jesus. Então, a primeira consequência, o primeiro resultado daquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é despojar esse velho homem. E aí no versículo 23, Paulo vai mostrar o segundo resultado, a segunda consequência daquele que crê em Cristo Jesus como Senhor. Vos renoveis no espírito da vossa mente, é o que ele vai dizer no versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. O cristão se renova continuamente no espírito da sua mente. Essa é a consequência de deixar de lado
o velho homem. O espírito de sua mente nos ensina que fazer isso não está só na esfera do pensamento ou na razão humana, mas principalmente na esfera da decisão, para que essa renovação da mente ocorra. E Paulo relaciona, é interessante isso. Paulo relaciona aqui a mente, que é o centro justamente do pensamento, da compreensão, dos sentimentos, da crença, da decisão, da motivação. Nós fazemos aquilo que nós decidimos. Por que você não pega um prego e coloca dentro de uma tomada dessa? Por quê? Porque você sabe que você vai levar um choque. Então, por isso que você decide não fazer isso. É isso que Paulo está relacionando aqui, é uma decisão. É você ter a sua mente transformada. É você entender e decidir que você precisa ser diferente. E os recursos para que essa transformação, renovação do espírito da mente aconteça, nossos recursos são a palavra de Deus e a oração. É através destes meios que nós ganhamos a mente de Cristo. E é através dessa mente que vivemos a vida de Cristo Jesus. Isso indica, meus irmãos, uma transformação na sua maneira de pensar. Isso indica uma disposição de mudar a mente, uma decisão que é tomada. Eu não sou mais como era antes. Eu não posso fazer isso, eu não posso viver dessa forma, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é esperar que isso aconteça de forma subjetiva. Eu sou iluminado aqui e a partir dessa iluminação vem um desejo no fundo do meu coração e a partir desse desejo do fundo do meu coração eu agora não peco mais. Eu agora mudo a minha vida. Eu agora deixo os meus velhos hábitos. Não, não é isso. Paulo diz, primeiro você se despoja do velho homem e você vai se renovar no espírito da sua mente. Você entende essa decisão. Você toma essa decisão. Eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais ter essa característica sobre mim, porque agora eu sou uma nova criatura. E, versículo 23, Paulo vai nos mostrar o terceiro resultado, a terceira consequência. Vos revistais do novo homem, no versículo 23. O 24, eu errei aqui no meu esboço. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O terceiro resultado é que foram revestidos do novo homem, de uma vez por todas. O novo homem é quem o crente é no Senhor Jesus. E esse novo tipo de homem é segundo Deus, criado à sua semelhança, e manifesta-se em justiça e em retidão, procedentes da verdade. E justiça aqui é o comportamento reto perante os outros. Retidão é piedade perante Deus, colocando Deus no seu devido lugar. Paulo está nos mostrando aqui que a conversão conduz a um processo. Termos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas nos coloca em um processo. Por meio de Cristo, nós recebemos, de uma vez por todas, uma nova identidade. Nós somos uma nova pessoa. Nós somos tudo aquilo que Paulo escreveu nos 3 primeiros capítulos. E o processo, a continuação é, dia após dia, nós nos apossarmos cada vez mais de tudo aquilo que ele já fez, de tudo aquilo que ele nos deu. Esse é o processo. Esse é o processo que nós somos colocados quando nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele nos deu. Não nos falta nada. Nós temos tudo. O que nos falta agora é, pela fé, nos apropriar de tudo aquilo que ele nos deu.
À medida que entregamos todo o nosso ser a Deus, a sua palavra renova a nossa mente e a nossa identidade. À medida que a sua mente compreende a palavra de Deus, à medida que você vai tendo mais intimidade com o Senhor, a partir do momento em que a palavra de Deus vai entrando na sua mente, a sua mente vai sendo transformada gradativamente. Você vai sendo transformado pela palavra de Deus. O Espírito Santo vai realizar essa transformação. E você vai ter a sua vida transformada. Em termos físicos, nós somos o que comemos. Mas em termos espirituais, nós somos aquilo que pensamos. Por isso é importante que o cristão dedique diariamente um tempo para meditar na palavra, para orar e para ter comunhão com Cristo Jesus. Por isso é importante nós entendermos que essas 3 características devem acontecer na vida de todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Você deve despojar o velho homem, como ele mostra no versículo 22. Você tem que ter a sua mente renovada, a sua mente transformada, como ele mostra no versículo 23. E como ele mostra no versículo 24. Você deve se revestir do novo homem. Você deve mudar as suas atitudes. Essas 3 coisas existem na sua vida? Se essas 3 atitudes existem na sua vida, você é um salvo. O Evangelho de Cristo Jesus alcançou a sua vida. Mas, amados, se uma dessas características que Paulo colocou não é realidade ainda na sua vida, entenda o Evangelho. Você não compreendeu ainda o que é Evangelho. Você precisa se despojar do velho homem. E para concluir, é como se Paulo estivesse dizendo: uma vez que Deus criou uma nova entidade maravilhosa chamada igreja, e esta entidade é formada por pessoas que possuem a plenitude da nova vida recebida em Cristo, logo, cada cristão deve, como membro dessa igreja, ser diferente. Se você é membro desse presente especial que Deus deu, se você faz parte desse corpo de Cristo Jesus, é como Paulo estivesse dizendo para você nessa noite, Deus estivesse dizendo para você nessa noite, você tem que ser diferente. Você não deve ser conformado com este mundo. O cristianismo é cognitivo antes de que seja experiencial. Você deve primeiro entender o Evangelho. É o nosso pensamento que nos faz considerar o Evangelho e o nosso pensamento que nos leva a acreditar na transformação que aconteceu em minha vida ao receber a Cristo como Senhor e o meu Salvador. Por isso que o primeiro passo para o arrependimento é justamente uma mudança de mente sobre si mesmo. Cristo transforma a nossa mente. Cristo vai mudar a nossa mente para nós entendermos a nossa condição espiritual diante de Deus. E a transformação da mente também é o primeiro passo para que você possa viver a sua vida cristã. Você saber quem você é o que vai definir o que você vai fazer. O quanto você pensa que Cristo fez por você é o delimitador do que você vai fazer por Cristo. Por isso deve haver diferença entre os cristãos e os que não são, pela forma de viver. Isso é tanto uma decisão que fazemos por toda a vida, quando decidimos aceitar o presente de salvação que Cristo nos dá, como um compromisso consciente. A vida cristã é um processo. Nós estamos em constante transformação. A sua mente tem que ser transformada, e é o que Paulo está dizendo, se revista do novo homem,
Seja transformado pela palavra de Deus. E eu faço uma pergunta. Você sabe qual é a distância entre o céu e o inferno? Você sabe qual é a distância entre o céu e o inferno? Mais ou menos uns 30 centímetros. De 20 a 30 centímetros. Você sabia disso? É a distância entre a cabeça até o coração. Enquanto o evangelho ficar somente aqui na sua vida e não descer para cá, não há transformação. Se ficar somente aqui, entende e não pratica, o evangelho não transformou a sua vida ainda. O evangelho não renovou você. Você aprendeu sobre Cristo, mas você não aprendeu de Cristo. Mas com aquilo que você entendeu aqui, descer para o seu coração, o seu destino é transformado. Agora sim, o seu destino deixou, você saiu do império das trevas e foi colocado no reino do Filho do seu amor. Sua velha maneira de viver antes de acreditar em Cristo é coisa do passado. Deves deixá-la para trás como roupa velha que precisa ser desprezada. Por isso, amados, andar como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo vai dizer que envolve viver em unidade em meio à diversidade na igreja local, como ele já disse isso. Entender a igreja como um grande presente de Cristo, ele também disse isso. Mas também, e não menos importante, envolve se revestir do novo homem. Nós andamos dignamente da nossa vocação, quando nós somos transformados por Cristo, quando nós somos uma nova criatura. Por isso, decida ser um novo homem. Decida ser uma nova mulher que Deus lhe preparou para ser. Que Deus lhe equipou para ser. Que você possa sair daqui decidido a se revestir desse novo homem, dessa nova mulher, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado pela tua graça, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos exorta, como um pai exorta o filho a que ama,